Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Círculo Literário Virtual Entre Textos, edição de número 30. Nesta edição, nós iremos passear pela obra de um escritor ímpar, um escritor que conjugou a preocupação com os costumes e o falar do Piauí com a preocupação estética. Nós estamos falando de Fontes Ibiapina. Para fazer o panorama sobre a obra, nós contamos com a ilustre presença do professor e escritor Hernani Jatirana. Na sequência, teremos leituras de encantamento realizadas pelo professor Carlos Evandro Martins Eulálio, pelo poeta Elmar Carvalho e pelo professor Washington Ramos. Iremos, então, dar início ao círculo literário de hoje, ouvindo, então, o que nos tem a dizer o professor Hernani Jatirana. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos demais presentes e ao pessoal que nos acompanharão pelo YouTube. Dizer que sempre é um prazer quando você nos convoca para eventos assim. E, antes de mais nada, estender aqui meus parabéns aos professores. O professor Carlos Evandro foi meu professor na Federal do Piauí, é muito querido, as aulas de latim e tudo mais. E eu não poderia faltar a este encontro. Eu teria algumas coisas a dizer antes, propriamente, da minha singela apresentação. Eu fui convidado pela Laila, a neta do Fontes Ibiapina, para fazer uma apresentação da obra do avô dela, no tocante à questão da pessoa que ele foi, da importância que ele teve para com a questão do folclore. E, a partir disso, eu adaptei a leitura para slides. Então, vai ter uma certa circularidade, até certas reentrâncias, porque para adaptar é complicado. Mas, de qualquer modo, isso resultou, há um mês atrás, no evento em Pedro II, do qual participou o meu amigo Zósimo Tavares, o presidente da academia, e nós criamos aqui o que nós chamamos de circuito literário, literacultural, numa escola aqui que é mantida por uma entidade alemã, a Ecoescola Thomas A. Kempis, da qual eu fui diretor por 5 anos. E foi um sucesso, foram 3 dias de evento, 2 dias e meio, e a gente quer repetir a dose, a partir daí com novos autores da literatura piauiense. Eu diria também o seguinte, um autor como Fontes Ibiapina, ele é muito complexo, a sua literatura ela é redonda. Então, seria muita ousadia a gente querer, num evento como esse, eu não diria nem esgotar, porque é impossível, mas adentrar mais firmemente nos aspectos da sua obra. Então, basicamente, o que eu farei é isso. Eu tentarei mostrar o componente que eu chamo de a parte do Fontes Ibiapina que tratou do folclore, né? O folclorista Fontes Ibiapina. Então, é uma foto do Fontes Ibiapina, uma das fotos icônicas. Ele nasceu em 21 e faleceu em 86. Pode passar. Então, na moderna ficção brasileira, em que pese a revolução formal introduzida no Código Linguístico Literário por Guimarães Rosa e de sua consequente evolução até os nossos dias, constatamos ainda a coexistência de 2 correntes que constituem as 2 tradições bem nítidas da literatura brasileira, a corrente neorregionalista e a corrente psicológica ou introspectiva. É na primeira que Fontes Ibiapina se situa. Eu estou aqui praticamente citando o professor Carlos Evandro num texto que ele fez para o Salipe, o 8º Salipe, onde Fontes Ibiapina foi o autor, do qual Salipe ele foi o autor homenageado.
Pois não. Então, podemos destacá-lo, Alfonso Biapina, como um dos autênticos herdeiros do neorregionalismo de 1930. Na sua produção literária, o cenário predomina sobre o homem. Este é um traço fundamental na sua literatura, esse predomínio do cenário sobre o homem. Seja o ambiente da zona rural, com seus problemas geográficos e sociais, e aí despontam obras como Pedra Bruta, Tombador, Sambaíba, seja no meio urbano, ressaltando aspectos da classe média e do proletarianismo, como Em Palha de Arroz, que há pouco nós falamos, antes de entrarmos no ar, e um romance consagrado, e seus livros de conto, Quero, Posso e Mando. Citação do professor Carlos Evandro. Agora, eu compreendo que o autor da envergadura de Fontes Ibiapina, com uma fortuna crítica considerável, é sempre um desafio para os que, como nós, se atrevem a esmiuçar sua obra. Por outro lado, isso é necessário, uma vez que nosso esforço pode lançar novas luzes ou reacender outras acerca dos seus escritos. É muito comum que, quando um autor chega no nível de profundidade de sua obra e começa a ser estudado, há aqueles estudiosos que lançam algumas bases teóricas que podem ser futuramente corroboradas ou não, mas pelo menos algumas são, e a partir daí, os comentadores, outros, é como se não haveria outra maneira, evidentemente, eles partem dessas bases inicialmente colocadas por um estudioso ou estudiosos fundamentais, mas eu creio sempre na possibilidade de você, a partir disso, você lançar pequenas fagulhas, redundante, né? Pequenas fagulhas, mas é isso mesmo. E porque sabemos que a obra literária ela é aberta e cada geração que a retoma vai estudar sobre novas perspectivas, novos índices. O importante é que essa fortuna crítica em torno do autor, ela vai se conformatando e levando ao conhecimento da obra, porque eu sou de uma geração de estudantes na qual a gente não estudava os autores, aliás, a obra do autor. Basicamente, o que nos passavam era uma biografia do autor. A gente sabia de cor todos os detalhes da vida do autor e o nome de suas obras. E aí, quando vinha o vestibular, nos passavam aquele resumo, né, nas apostilas, e a gente não lia os livros propriamente ditos. Não é mais nenhuma crítica, é um pesar que eu coloco aqui. E, evidentemente, que a gente vai realmente mergulhar nos autores quando você está na universidade e você faz um curso de letras, por exemplo. Pois não. Pode passar. Certo. Então, mas reparem como o título do colóquio, eu me refiro ao que eu fiz na APL, por si mesmo carrega uma dubicidade. Essa traquinagem, por um lado, parece nos avisar. Vejam, o folclorista está se metendo em lugar sério de textos encorpados, com densa literatura. E, por outro lado, é como se fosse uma lufada de ar em nosso rosto. Mas não é que o folclorista está até na academia. Isso vai muito por conta do que a gente vem lendo sobre Fontes Ibiapina, no sentido de que ele seria, a um só tempo, o intelectual, o pesquisador, o professor, o jurista e o folclorista. Essa é uma personalidade de 5 faces, digamos assim. Porque quando eu soube também que ele tem vários cadernos, manuscritos, que estão servindo para pesquisadores fazerem uma comparação das suas fases literárias, isso é de uma importância fundamental. E aí eu brinquei porque eu estava preparando o texto e relendo um pouco do Bob Dylan,
e disse o seguinte: ora, ora, o folclorista se antecipou em décadas a Bob Dylan, Gilberto Gil e Fernanda Montenegro. The answer, my friend, is blowing the wind. Porque quando Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, teve aquele... mas o cara não é literato e tudo mais. E aí, quando você tem esta percepção do folclorista, sempre o folclorista é visto como aquele, eu não diria persona não grata, mas aquele, né, que vem de fora, trazendo uma linguagem popular, ao passo que a academia ela é formada de intelectuais com uma densa leitura dos clássicos e tudo mais. Ora, mas o Fontes Ibiapina era também dessa fauna também, digamos assim. Pois não. Então, assim, se diz de Fontes Ibiapina, por exemplo, que ele foi um homem curioso ligado à ciência. Quando eu vi alguns textos falando propriamente do homem Fontes Ibiapina, havia uma palavra que se repetia ad infinitum, que era exatamente isso aí. Ele era um homem curioso, ele era alguém curioso, ele era um menino curioso, ele foi um jovem curioso. Até que eu encontrei que ele mesmo falava disso, né? Ele se reporta a esse termo, curiosidade. Então, se diz dele, por exemplo, que foi um homem curioso, ligado à ciência. Os especialistas atribuem a existência desse traço de sua personalidade ao fato de haver cursado Direito na antiga Faculdade de Filosofia do Piauí, cujos mestres dialogavam de forma ampla com o pensamento de orientação intelectual realista, naturalista e cientificista. Então, aqui a gente já está falando de uma curiosidade no jovem e depois no adulto, Fontes Ibiapina. No entanto, a nosso ver, esta curiosidade, ela acontecera na sua vida bem antes. Ela é anterior a praticamente a sua formação intelectual. E não haveria outra maneira de ser, porque ele foi um menino do interior. Pois não. Tem um anterior? Vocês têm? Não, tudo bem, tá certo. Então, na sua paremiologia nordestina, ele reúne no dizer de ele reúne adágios, rifões, brocados, anexins, ou anexins, não sei a pronúncia correta, parêmias, máximas, ditados, expressões, comparações, relaxos, paleios, chulos, e o diabo a quatro pelo avesso de pernas para o ar, do linguajar do caboclo nordestino de uma figa. Às vezes, ressalta-se esta aguda curiosidade manifesta pelo autor. Não tem como eu não me lembrar, quando eu leio Fontes Ibiapina, a sua paremiologia, há um outro autor, que é o professor Genuíno Salles. O Genuíno Salles, ele é falecido, é de Pedro II, morava em Fortaleza, foi diretor do Farias Brito, e sempre vinha a Teresina e aqui também. E ele praticamente criou um alter ego, que era um matuto, a figura do matuto. E eu me lembro que, eu adolescente, a gente ia ouvir as palestras que ele vinha dar em Pedro II ainda, a gente era jovem, adolescente, e no começo me incomodava um pouco, porque eu dizia, bom, esse homem, ele é um intelectual, é um famoso, ele foi advogado, tudo intelectual, e ele colocava aquela verve do matuto. E quando acabava as palestras, a gente ia conversar com ele, tomar um guaraná numa mesa assim, até que, evidentemente, que com o tempo eu fui compreendendo o que ele queria dizer, né? E Fontes Ibiapina tem também esse mesmo trajeto. Me parece ter sido aquele intelectual que não abandonou aquele menino que ele foi, nascido no interior, e eu volto a dizer, todo menino do interior é muito curioso, e ele é curioso porque o ambiente o faz curioso, a criança do interior, e todos nós aqui temos uma ascendência interiorana, nós sabemos o quanto o meio ambiente do interior nos desperta os sentidos. Então, o céu é um grande livro, e você percebe para onde é que está soprando o vento,
e você começa a conhecer o rastro da cobra e da cutia e tudo mais, e a fauna e a flora. E esta curiosidade, ele, no meu modo de ver, ele trouxe para a sua literatura. Ele é como dizem hoje, né? É um plus para a sua literatura. Então, pessoalmente, eu não discordo de que ele realmente há este componente de curiosidade. Só digo que essa é apenas metade de uma verdade bem mais complexa. A curiosidade de Fontes Ibiapina manifestou-se bem antes do jovem estudante de direito, no qual se tornaria, e evidentemente, no futuro juiz de direito. Essa curiosidade é da mesma cepa da curiosidade que assolava os meninos nascidos nos lugarejos interioranos, para quem todos os sentidos estão o tempo todo a receber e a interpretar a natureza. Pois não. É uma curiosidade que encontrou no menino campo fértil para esgueirar-se e que continuou no jovem que adentraria ao mundo das leis humanas. Quando o literato se corporificou, essa curiosidade de mãos dadas com a ficção, os saberes populares, as experiências de vida, os conhecimentos linguísticos, a filosofia, tudo isso enfeixado pelo escritor, não poderia resultar, como de fato resultou, na literatura toda particular de Fontes Ibiapina. Então, assim, a gente pode imaginar um Fontes Ibiapina como sendo um regente, a um lado do seu intelecto, que vai se interessar profundamente por essa curiosidade interiorana, há um outro aspecto, uma outra face que vai vir do literato propriamente dito, do estudioso, há uma outra faceta que vai estar lá no homem das leis, e assim por diante. E quando você começa a ler os seus cadernos, o que parece é que ele tinha essa consciência, se não total, mas parcial. É como se ele se sentisse um regente que vai dando ali panos para manga de acordo com o que lhe interessar escrever naquele momento. Uma curiosidade é que, pelo que eu estou lendo dele, acerca dele, ele parece aquele autor que tem quase tudo sob comando, sob o seu comando. Porque há aquele autor desorganizado, ele não sabe onde é que está aquele livro, aquela coisa, ele não. É como se nele tivesse uma metodologia, ele está sempre com assertivas acerca do assunto sobre o qual ele está interessado e que ele vai eleger para escrever sobre. É a sensação que eu tenho. Então, esta literatura, por sinal, não se encontra pairando sobre o etéreo. Antes, ao contrário, ela procura questionar algo de grande envergadura, a que me atrevo a denominar de questão Piauí. Quando eu estava fazendo essa pesquisa para escrever o texto que a Laila pediu, num dado momento, eu aliei a questão Piauí à obra de Fontes Ibiapina e vice-versa. A questão Piauí, como nós sabemos, ela remonta ao Brasil colônia e ela se expressa de várias maneiras, sendo uma delas da seguinte maneira. Durante muito tempo, o que nós chamamos de Piauí não tinha nome, não havia denominação. Então, você tinha uma região do Maranhão, uma região do Ceará, e de um lado para o outro se levavam montas de gado. E quando alguém adoecia, permanecia nesse lugar sem nome por um certo tempo, e a partir daí vem moxa e por aí afora. Então, essa questão Piauí, no meu modo de pensar, ela de vez em quando ela se manifesta de N formas. Por exemplo, a questão quando nós quase perdemos a patente da cajuína para a Coca-Cola, quando os maranhenses nos roubaram, com muitas aspas, o Bumba Meu Boi, quando nós perdemos Torquato Neto, quando perdemos o outro no avião que caiu, enfim, né? Mário Faustino. Cada vez que nós temos alguém de destaque, o perdemos. É uma coisa assim, sobretudo quando é um literato. Todos os outros estados da federação,
há uma intelectualidade presente, onisciente, atuante. No Piauí, a gente fica se apegando a meio que fantasmas e eles escapam. Eu estou aqui um pouco exagerando, mas essa questão Piauí, ela vai sempre nos atravessar. E talvez nós a busquemos responder, né, ao longo de nossas vidas. Pois não. Então, pela primeira vez na vida, encontro em um piauiense na vida real. Pela primeira vez na vida, encontro um piauiense na vida real. Eu passo 10 anos, 15 anos, sem pensar no Piauí e sem ouvir-lhe o nome. O silêncio que se faz sobre o Piauí é inédito. A única referência que temos de seu povo e de sua terra é o Meu Boi Morreu. Isto é uma crônica do Nelson Rodrigues, do dia 22 de março de 69, do jornal O Globo. É para você ler essa crônica e você ficar meia hora sem conseguir dar uma palavra e você começar a odiar o Nelson Rodrigues. É uma coisa chocante. Essa crônica dele traduz bem essa questão Piauí, né? Pois não. Pode passar. Passou não? Passou não, Hernani? Não. Ah, passou, tá certo. Desculpe, é verdade. A questão Piauí está inserida numa questão de maior monta, a questão do sertão. Do ponto de vista conceitual, foram literatos cearenses que elaboraram a imagem politicamente adequada do espaço seco. Luiz da Câmara Cascudo, do Rio Grande do Norte, foi quem divulgou nacionalmente o espaço do Nordeste, o espaço do sertão e o espaço do seco no âmbito do folclore. Então, assim, evidentemente, até onde eu sei, Fontes Ibiapina esteve com Luiz da Câmara Cascudo, inclusive presencialmente, mas eu conhecia muito de leitura, e o Cascudo trazia essa questão um pouco maior, que é a questão do sertão. Como nós sabemos, a palavra sertão ela só tem cerca de 200 anos ou menos, e ainda há, entre os teóricos, uma grande discordância acerca do sentido mais completo do que vem a ser sertão. E a questão Piauí ela se insere na questão do sertão. Então, é como se esta questão sertão barra Piauí fosse um elo entre Cascudo e o próprio Fontes Ibiapina, no aspecto dele como folclorista. Então, é como eu digo novamente, você tem aí um diálogo, né, entre dois intelectuais, dois escritores, dois folcloristas, que parece haver entre eles um elo, que é esta questão sertão barra Piauí, e cada um procurando resolvê-la em suas obras. Pois não. São as práticas entrecruzadas, campo discursivo mais campo não discursivo, atividades econômicas e políticas, que delineiam os cenários, os territórios e as identidades, o ser no mundo. Então, quando você adentra, teoricamente, nesse conceito de identidade, existe essa expressão aí, que é a expressão práticas entrecruzadas. As práticas entrecruzadas é exatamente o entrecruzamento do campo discursivo e do campo não discursivo. Então, o que é o não discursivo? É o que estaria fora da linguagem, pelo menos da linguagem articulada. Então, o não discursivo é a atividade econômica, a atividade política, E o entrecruzamento disso com a linguagem, você teria as práticas entrecruzadas. E aí eu pulo para o Heidegger, no conceito dele do Dasein, né? Dasein, que é o ser aí, que entende o ser humano não como um mero organismo natural, neutro, separado do mundo, mas um ser que habita e convive com o mundo. Então, assim, no texto do professor Carlos Evandro, ele diz assim, né, num dado momento, que a obra do Fontes Ibiapina, ela tem essa configuração na qual o ambiente se sobrepõe às figuras humanas. E aí você encontra esta base teórica do Heidegger, quando diz que o ser vivo, e aí no particular o ser humano, ele é o resultado desta miscelânea, deste entrecruzamento com o habitat, com o mundo, né? O Dasein, o ser aí. Pois não. E aqui, quando eu me lembrei de que o Dilson sempre gosta que a gente leia pequenas passagens de obras
do autor. E aí, quando eu fui na internet, eu fui no blog do Elmar e vi essa foto maravilhosa do Dr. Gisleno. Uma foto belíssima, né? Teresina, e lá em cima esta lua aí convidativa. É claro que o que eu vou ler aqui está deslocado no tempo. Então, aspas, era uma lua bonita, palha de arroz tranquila, parecia um arraial antigo dentro da madrugada. Lá no meio do céu, redonda e bonita, a lua parecia um disco cantando uma canção que poetas não escreveram, nem músicos compuseram. Palha de Arroz, Fontes Ibiapina. Eu morei muito tempo em Teresina, morei 25 anos na minha vida, e realmente esta lua é uma lua cortante, né? Bom, aqui eu pulo um pouco para um outro aspecto que me interessaria, que é a estética ibiapiana, a estética ibiapiana, ou ibiapina, né, digamos assim, que, evidentemente, é um mar de coisas, mas eu faço um pequeno recorte. Será o escritor... Dá só para voltar um pouquinho, né, Wilson? Está visível? Não, é porque é a anterior, né? Sim. Será o escritor o homem culto que entendia do regime de leis, que buscará um invólucro, mas, ao mesmo tempo, um depósito, uma vasilha para aquilo que viria potencialmente a ser sua literatura. E, dessa forma, o Piauí pudesse ser enunciado numa interface oferecida pelos discursos do folclore, que pudessem contribuir para uma espécie de nordestinização pela literatura. Algo semelhante se deu pela música. Então, você tem o Caymmi, Luiz Gonzaga, o Dominguinhos e outros, que farão na música o que Raquel de Queiroz e muitos outros, incluindo o Fontes Ibiapina, fez na literatura. É como se fosse uma apresentação do Nordeste, do interior, das coisas do interior, agora densamente modificado, ficcionado, entregue aos olhos dos leitores, à fome dos leitores. Pois não. Então, Fontes Ibiapina parece, em muitas de suas falas, muito consciente do rumo para o qual estava tendendo sua literatura. É um ponto que eu falei lá atrás. Ele parece ter compreendido que sua escrita não propriamente retrataria o mundo piauiense, mas que o recriaria propriamente. Para Durval de Muniz, inventar não é falsificar. O processo se dá assim: simulação, fabricação, invenção. Inventar é recriar. Inventar é explicitar um posicionamento entre signos, injunções e anunciados diversos. Porque, assim, o leitor mais ingênuo, às vezes, ele busca numa obra, como algumas obras do Fontes Ibiapina, uma realidade latente, às vezes uma descrição de um aspecto do terreno, ou mesmo dos personagens. O leitor mais ingênuo, ele não capta a intenção do narrador. Na verdade, a arte, né, muito mais do que copiar a natureza, ela recria. Então, esse conceito de recriação através da arte, ele é muito mais exato, muito mais feliz do que dizer-se que a arte apenas uma cópia de uma realidade. Na verdade, é uma para-realidade. Pois não. Bom, então, nesse sentido, eu já disse que o Fontes Ibiapina foi este autor que mexeu na questão Piauí, de uma maneira, me parece que consciente, mas também inconscientemente, evidentemente. Dialogou com o Câmara Cascudo, já que este Câmara Cascudo trabalhou a questão do sertão, a questão do sertão. E aí eu me atenho agora num conceito que me interessa muito, que é o conceito do oikos, que é a palavra grega para casa. E por que eu digo isso? Porque em alguns dos seus textos, comentando a sua obra, inclusive numa entrevista
O próprio Fontes Ibiapina diz que o trabalho dele é um trabalho ecológico. Ele diz, a minha obra literária é também um trabalho ecológico. Isso saiu da boca dele. E aí, um trabalho ecológico, ele lida com o conceito de oikos, que é casa. Então, o termo trabalho ecológico, que é um termo empregado por Ibiapina, com relação à sua obra, é por si mesmo revelador, pois o significado primeiro de ecologia é cuidar do oikos, da casa. Por outro lado, é com esta literatura modesta, que ele dissera ter, literatura modesta, que ele venceu, por exemplo, o 7º concurso nacional do Clube do Livro, concorrendo com outros 102 escritores de todo o Brasil. Porque também me parece, eu não sei se estou errado, às vezes, quando nos referimos a autores piauienses, não estendemos a sua obra num contexto mais amplo da literatura brasileira. Está certo que já fazemos isso com a Acer Brasil e tudo mais, mas há um proficianismo da nossa parte. Então, quando a gente fala do Torquato Neto, com a visão nacional, mas, enfim, de qualquer maneira, este dado real, né? Quando ele venceu esse concurso, ele concorreu com nomes nacionais, 102 escritores, nomes famosos. Então, isto mostra, de uma certa maneira, o valor intrínseco, né, de sua obra. Pois não. Bom, aqui agora é um aspecto interessante também, que às vezes se comenta acerca da obra do Fontes Ibiapina, é o emprego da primeira pessoa. E não só o leitor ingênuo, mas às vezes até uns críticos, uns literatos, quando abordam esta questão, a veem de uma maneira míope, no meu modo de pensar. Então, já havia alguns textos dizendo que o fato do Fontes Ibiapina usar a primeira pessoa é como se sua obra fosse uma coisa confessional. Agora há pouco, fora do ar, a gente estava comentando o novo prêmio de literatura mais recente. Aquela autora lá, francesa, né? Ela faz autoficção, primeira pessoa. No entanto, é isso mesmo, é autoficção, é ficção, né? O alter ego, ou o ego do autor se misturando com o narrador e criando uma aparente confissão, quando não é bem assim. Então, eu não vou ler tudo, mas assim, o Fontes Ibiapina, ele vai ter na sua narrativa, o narrador dos seus textos, um elemento de veracidade às histórias. Porque, de novo, há uma certa confusão, né? As obras, elas não seriam propriamente verazes, mas sim verossímeis, que é o que interessa à literatura. A literatura não interessa a veracidade é para a história. Agora, a verossimilhança, o verossímil, isto interessa. E aí podemos também dizer que há nele essa nova conformidade de escrita, que é a autoficção. E aí eu vou me ater aqui a dois teóricos. A Sandra Pensavento, ela adota a expressão ficção controlada. Então, o eu, ou o alter ego do autor, se mescla a partir do narrador, percepções, situações, memórias, projeções, criando esta ficção controlada, para significar a maneira como historiadores repassam a verdade dos fatos em seus livros. Contudo, somente a arte, e ela diz isso, contudo, somente a arte, somente a literatura, a ficção é capaz de trazer à luz saberes, sensações, sentimentos que não podem ser recolhidos pela historiografia oficial. É como se a literatura está um passo além desse limite do historiador, da historiografia oficial. Pois não. E eu volto aqui agora à questão dos seus cadernos, e aí eu tenho como fonte principal a professora Raimunda Celestina, que até onde eu sei, de sua própria boca, ela está se dedicando já há alguns anos a esmiuçar estes cadernos que o Fontes Ibiapina deixou, e ela vem dizendo que é muito confortante, né, para o pesquisador o acesso a esses escritos que os autores fazem,
de seu próprio punho, porque algumas perguntas acerca da obra elas seriam irrespondíveis se não fosse a existência desses cadernos. Até onde eu sei, a professora Celestina ela é a pessoa que mais tem se detido sobre estes cadernos e vem produzindo textos, já certamente produzirá ainda mais, o que nos ajudará a compreender a grandiosidade da obra de Fontes Ibiapina. Então, só para fechar aqui, a obra de Fontes Ibiapina contribui para a formação da identidade cultural do sertão piauiense. Eu sei que é delicada a expressão formação da identidade, é melhor colocar no plural, mas, de qualquer modo, é uma faceta da sua literatura. Pois não. E aí, me atendo agora realmente ao que eu colocara no início, o folclorista, né? Então, já falei dessa relação dele com o Câmara Cascudo, e este outro autor aqui, ele vai dizer que a escrita memorialista consiste em não esquecer dos mortos, dos vencidos, não colocar, mais uma vez, suas vozes. Então, é como se o autor tivesse esse papel de fazer esta mudança de textura, de terrenos, trazendo sempre os esquecidos, os que foram, dando a eles nova chance de se colocarem. Pois não? E para Antônio Cândido, se toda a literatura latino-americana, aspas, é uma grande parte da história de uma imposição cultural, fecha aspas, mas a esta imposição contrapõe-se a oralidade. Então, na literatura de Fontes Ibiapina, a oralidade ela é uma forte componente, e a prosa de Fontes Ibiapina, nesse conceito do Antônio Cândido, pelo menos dialogaria com o que nós chamamos de realismo mágico. Eu já tenho lido que o termo realismo mágico não é muito adequado para tentar carimbar toda uma literatura latino-americana, mas ainda vale, né? Ainda vale essa expressão aí. Então, quando o maravilhoso surge, é para explicar ou explicitar o humano, o espaço do humano, do sertão que nos habita. Pois não? Vou saltar aqui e dizer que a prova Ibiapina teria um público-alvo, o piauiense, evidentemente. Ele falou isso uma certa vez, mas isso é como todo autor se coloca, né? No primeiro momento, a expressão público-alvo é uma expressão militar, eu nem gosto muito, mas, por extensão, é o leitor interessado em ter uma boa leitura, em se divertir, em aprofundar, aquele leitor ideal que todo autor procura. E aí ele disse de sua própria boca, né? Há uma tradição desse Brasilzão sem fim, mesmo que em outras formas. É como se ele desse, bom, aqui está a minha contribuição para este Brasilzão sem fim. Pois não? E aí, Walter Benjamin, o teórico que nós conhecemos, ele diz que a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. Aquele conceito dele, né, de experiência, que ele vai dizer que na modernidade, a modernidade solapou a experiência. E aí nós sabemos que uma experiência na sociedade chinesa, por exemplo, o efeito dela era de 1000 anos. Mas com a modernidade, com a Revolução Industrial, e hoje em dia, nos dias de hoje, nós não temos mais contato com a experiência. Não dá para acumular, para retê-la, porque o tempo ele está num processo de profunda aceleração. E aí, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos, o vínculo com a experiência e o alicerce da tradição. E aí ele diz, esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Então, a prosa de Fontes Ibiapina tem esse vínculo ainda com a questão da experiência, a questão de auscultar o entorno, o ambiente. Pois não? E aí, curiosidade, eu diria que aí é uma ousadia de minha parte, mas assim, para encerrar agora, eu diria que a obra de Fontes Ibiapina, autor iOS, é uma obra pulsante, dinâmica, reveladora da piauicidade, o que quer que isso queira dizer,
dialoga de imediato com as obras de Álvares de Ferreira, H. Dobal, José Bruno dos Santos e Josefina Demes. Este diálogo não sou eu que percebi, são outros autores, inclusive uma conversa com o professor Cinéas Santos. E aí uma curiosidade, como eu sou um estudioso do Tupi-Guarani, todo nome eu procuro ver como é que é em Tupi. Então, meu nome é Jatirana, significa quase batata doce, é interesse pessoal. Então, a palavra Ibiapina é Tupi, é o Tupi Ibi, significa terra, e Apim, rapado, pelado. Ao pé da letra, pois, Ibiapina significa terra raspada. Mas, para nossa felicidade, essa terra raspada possui uma fonte. Uma não, muitas fontes, que há muito regam a obra contundente deste autor, a quem reverenciamos aqui e agora. É isso, obrigado. Obrigado, professor Hernani Jatirana, pelo panorama que faz hoje no 30º Círculo Literário de Entre Textos. Eu gostaria de ressaltar que o professor Hernani Jatirana é formado em Letras pela Universidade Federal do Piauí, graduado em Meio Ambiente pela UNB, graduado em Educação pela UFRJ, é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí, e é autor, entre outros livros, de Debaixo da Figueira de Meu Avô e Lendas da Cidade de Pedro II. É membro de diversas instituições de cultura, entre as quais as academias de letras APLA e AUVAL, e mantém na sua cidade natal a livraria Cruviana e também o espaço cultural Toca das Letras. Muito obrigado, professor Hernani. Nós passaremos agora a ouvir as leituras em encantamento. Vamos começar aqui por ordem alfabética, com a leitura do professor Carlos Evandro Martins Eulálio. Aproveitamos para agradecer a presença do escritor e médico Gislene Feitosa. Professor Carlos Evandro, fique à vontade, eu vou projetar aqui seu texto, ok? Um minuto, por favor, professor. Quero cumprimentar a todos, o professor Hernani, Gisleno, Elmar, Gilson. E quero parabenizar o professor Hernani Jatirana pela excelente fala sobre fontes, em que ele fez assim, uma análise, ele construiu, digamos, um painel da produção literária de fontes ibiapina, né, com ênfase em alguns pontos que nos levam a compreender com mais exatidão a obra do autor, né? Bom, eu gostaria só de, inicialmente, dizer que o meu contato com a obra de Fontes Ibiapina advém de 1979, né? Quando eu, em colaboração com este livro aqui, com Cinéas Santos e Herculano Moraes, nós publicamos um livro, Literatura Piauiense para o Vestibular. Isso foi em 1979. O livro ainda tem assim uma espécie de forma assim, artesanal, né? Ele é todo artesanal ainda. Ele não foi publicado em segunda edição, mas foi um livro em que eu desenvolvi um estudo sobre o Fontes Ibiapina, né, de um modo geral, com ênfase mais em palha de arroz. Eu me detive mais no estudo de palha de arroz. Recentemente, né, convidado, né, pelo Salip para proferir uma palestra em Valência e, posteriormente, em Parnaíba. Já em Parnaíba, a gente faz o texto ele está sempre em construção. A gente, toda vez, quando vai reler o texto, quando eu fui reler o texto para falar em Parnaíba, né, para proferir
minha aula, eu não chamo de, entendeu, de conferência, é a minha aula, né? Lá em Parnaíba, eu revi o texto e ampliei com mais alguns dados sobre o autor. E eu sempre digo, eu sempre, quando falo em literatura, principalmente da literatura, da produção literária, de um autor, né, do Jaez de Fontes Ibiapina, né, da estatura literária de Fontes Ibiapina, eu sempre lembro o Márcio Moisés, quando ele diz que a literatura, mais do que uma forma de entretenimento, a literatura é uma forma também de conhecimento, conhecimento do mundo e dos homens. E é isso que o Fontes Ibiapina traz para a literatura, quer dizer, além do entretenimento que ele nos proporciona através de uma linguagem, né, regionalista, e que foi aqui bem colocada pelo professor Getirana, quando ele fala sobre a curiosidade do Fontes Ibiapina, que se processava de mãos dadas com a ficção, né? E essa curiosidade, ela se constituía, né? Ela era resultado, né? Ou ela, digamos, se prestava, né? a comunicar saberes, experiências de vida, né? Conhecimentos linguísticos, etc. Bom, eu considero a obra de Fontes Ibiapina tombador, né? Eu estou me referindo a tombador, e é esse livro aqui. O meu livro está todo se dissolvendo já, porque é a primeira edição, viu, gente? Está todo se desfazendo, em pó, né? Porque é a primeira edição, de 1971, mas eu retirei dela conhecimentos assim que, quer dizer, para mim, foram de grande valor, porque eu aprendi muito com essa obra. Eu aprendi muito com essa obra. E eu creio que, eu diria que os pilares, né, os 3 pilares em que nos apoiamos como leitor para compreender a narrativa Tombador, eu considero 3, que é a memória, a história e a oralidade. Quer dizer, a memória, a história e a oralidade. Eu diria a memória porque ele recupera fatos de nossa história. Eu falava aqui dos conhecimentos históricos que ele traz para a obra Tombador, né? Então, quer dizer, a memória, ele como que reconstrói na obra Tombador a nossa memória histórica, né, de determinados fatos, né, do século XIX, e que são episódios, e eu destaco um episódio que ele traz para o livro, que é a obra Tombador no contexto da Guerra do Paraguai, né? Então, desse extraordinário romance, né, nós extraímos informações sobre episódios da realidade sociocultural e histórica do Piauí que aconteceram na segunda metade do século XIX. E esse romance ele é situado, ele é um romance cronológico, ele se inicia exatamente, ele é situado após a seca de 1845, estendendo-se até, eu diria, durante e depois da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, aquele acontecimento, nós já sabemos, né, se transcorre entre 1864 e 1870, e o romance se estende além da Guerra do Paraguai, com os seus efeitos danosos para o nosso país, principalmente para a região interiorana.
E são esses efeitos danosos que ele procura ressaltar nessa obra, né? Essa Guerra do Paraguai, como nós sabemos, foi o maior conflito, que eu diria, armado da América do Sul, e que o Brasil teve uma participação ativa. Agora, o Romance Tombador, ele aborda questões acerca desse conflito. E entre elas, entre esses episódios, o que eu verifiquei que ele aborda com mais ênfase é exatamente o recrutamento de fazendeiros, né, vaqueiros e escravos em terras piauienses para, por imposição da corte, né, alistarem-se obrigatoriamente no exército brasileiro. E aí eu escolhi esse trecho para comentar. Nesse trecho, o narrador, né, pela voz do fazendeiro Dino, o Bernardino, que é a personagem principal, né, relata os danos, né, e as más consequências da Guerra do Paraguai em território piauiense. É esse que eu acho o grande mérito da obra de Fontes Biapina, é resgatar esse episódio que certamente ele digamos, ele pesquisou, né? E eu creio que com apoio principalmente na oralidade. Quer dizer, o que mais nos parece, quer dizer, o que nos parece é que a oralidade aqui é fundamental, né, nesse trabalho do Fontes. Então, e nós vamos ler aqui esse trecho em que ele fala, em que ele recupera um pouco do drama vivido pelos fazendeiros que, para não serem, digamos, recrutados pelo exército, eles se refugiavam nas matas, chapadas, né, do nosso interior e deixavam as fazendas de inteira responsabilidade com as mulheres. Depois nós vamos ver um pouco, falar sobre a representação da mulher nessa obra Fontes Biapina. Então, esse trecho, ele diz o seguinte: todo mundo na maior aflição da vida. Bom, eu gostaria, o professor Getirana referiu-se aí à habilidade que ele tem com o emprego da primeira pessoa, né? E isso é muito interessante, que nós vamos ver que quando ele se refere à primeira pessoa, ele usa o que nós chamamos de monólogo interior, que é uma técnica bastante usada por Dostoiévski, tá, em seus romances, né? E o monólogo interior acontece quando a personagem conversa consigo mesmo, né? Quer dizer, permitindo ao leitor conhecer ideias e concepções mais íntimas da personagem, né, sobre determinada situação. Essa técnica narrativa, ela é largamente empregada por Fontes Biapina em seus contos e romances, como bem citou aí o professor Getirano a respeito dessa qualidade, né, dessa técnica usada por Fontes Biapina. Então, aqui nós vamos ver perfeitamente a passagem da narrativa em terceira pessoa para a primeira pessoa, não é? Através de um monólogo, através do monólogo, né? Então, vamos lá. Quando ele diz, todo mundo na maior aflição da vida, no centro da chapada, E o pior de tudo, para completar a obra de azar,
tempo de inverno. Aquela latada de ramos de marmeleiros mal dava para tapar o sol. Para a chuva, era mesmo que nada. Um cesto. A água batia em cima, escorria embaixo, com a maior facilidade. Bom, aqui a narrativa em terceira pessoa. E aí há uma transferência de narrador, de terceira para a primeira pessoa. Veja, diabo, seria possível que aquela guerra infeliz não tivesse fim nunca? Seria mesmo necessário passarem o resto da vida na chapada? Até quando durariam aquelas privações, aqueles sofrimentos? E o mais duro de tudo era que a fazenda andava no maior dos abandonos. Legumes morrendo à falta de limpa, os bezerros das vacas, que ainda não haviam sido pegadas, se acabando no mato. E eles, os homens, escondidos como se criminosos. Que diacho queria o rei botando o povo do país para brigar com o tal Paraguai? No final de contas, no fritar dos ovos, bem poucos homens batendo as pestanas para contar a história. Quantas e quantas fazendas já caminhando para o pó? Quantos e mais quantos meninos pobres sem pai? Quantas e mais quantas mulheres pobres sem marido? Quantos cristãos sofrendo e mais sofrendo no mato como eles? E tudo por causa da maldita guerra. Então, aí vez por outra, Romão Pindoba dava um pulinho por lá. Ele aqui vai falar sobre já volta para a primeira pessoa, né? Aliás, para a terceira pessoa, em que ele narra o trabalho, né, dos escravos que serviam os senhores e os fazendeiros escondidos nas matas e chapadas, mas eles enviavam, não é, os escravos às escondidas para que eles dessem um pulinho por lá, um pulinho lá na fazenda. Arriscado era muito. Chegaria de coração na mão, em tempo de saltar pela boca de tanto medo. Mas era o jeito. Bernardinho que mandava. E ele, coitado, cativo, não podia deixar de obedecer às ordens do Senhor. Além de tudo, era necessário. Ia buscar mantimentos de boca. Eles iam para sobrevivência, né? Além de tudo, era necessário. Ia buscar mantimentos de boca. Do contrário, morreria de fome. E lá se ia Romão Pindoba, quando de volta, contando com ares de tristeza, como as coisas por lá se iam. E aí, o povo dizia que eles não levavam escravos sem ordem do Senhor, porque escravo era uma propriedade. Mas Dino não ia acreditar nisso. Os dele tinham que ficar com ele no mato. Ele levava a personagem principal, né, o fazendeiro, ele levava consigo os escravos, temendo a perda dessas pessoas. Né? Bernardino vivia um tempo de perder a bola de tanto pensar e se impressionar. Bom, e aí ele vai iniciar um diálogo, né, com um negro, com um escravo, acerca do trabalho das mulheres. E aí inicia-se o que eu diria, aqui nós temos a representação da mulher como ser frágil, como ser dominado, né? E por um sistema patriarcal em que a mulher ela é vista como incapaz e inferior ao trabalho do homem, né? Ele diz, e as mulheres, Pindoba, que diacho está fazendo aquele lote de negras?
quase nada, seu Dinho. Para bem dizer, nada mesmo buzungando. Mas é que rabo de saia não bota serviço de roça para frente. Eu só queria que o senhor visse para melhor acreditar. Para melhor acreditar. Agora foi que limparam um tampozinho de terra no partido de milho. Até parece mais um espojeiro de jumento, de tão pequeno. Dá para se cobrir com lençol. Rabo de saia não bota serviço de roça para frente. Então, aí, nós temos uma visão, né? Digamos, ele traz para o livro, né, uma informação sobre a Guerra do Paraguai. Isso é muito importante, porque esse livro, numa sala de aula, ele deve render muito, porque ele teria, quer dizer, com apoio na história do Brasil, né, ele teria uma dimensão maior, né, quanto ao aspecto de conhecimento acerca desse episódio da Guerra do Paraguai. Bom, outro aspecto que nós observamos na obra é a sexualização do corpo negro, exaltando-se aí a sua objetificação. A propósito, sim, uma coisa também que eu gostaria de citar é que ele também mostra, com relação à Guerra do Paraguai, ele mostra também, né, o retorno daqueles que sobreviviam a essa guerra, né? E há uma personagem, eu peguei aqui até um trecho do livro, em que ele retoma a narração em terceira pessoa, e o romance mostra a situação dos sobreviventes da guerra ao retornarem para casa, quando retornavam, né? Em precário estado de saúde e em condições subhumanas, como num trechinho aqui, muito pequeno, que ele fala sobre Domingos Catingueira, que era um dos escravos, né, que teria sido recrutado. Ele volta em situação precária. Era Domingos Catingueira, um homem que voltava da morte, o homem que, graças a Deus, voltava da maldita guerra do Paraguai. Também, só vendo, voltava acabado, magro, amarelo de tão pardo, cabelos grandes, sujo e vestido em puros quilangos. Um cristão morto em pé, um cadáver ambulante. Bom, agora, retomando aqui o aspecto também que nós observamos, que é a sexualização, né, do corpo negro, exaltando-se a sua objetificação. Né? E eu retirei alguns dados acerca deste tema, deste teor de sexualização, com o professor Gregório Baltazar, do programa de pós-graduação da UNIT. E ele assinala o seguinte: a objetificação do corpo negro remete a um legado histórico da escravidão no país. Quando o corpo negro chega ao Brasil, ele é trazido como um objeto, a ser coisa de alguém. Vejam bem, a ser coisa de alguém. Eles eram recebidos como propriedade, né? Própria. Ele é desumanizado. As mulheres negras, para além do trabalho escravizado, tinham outra questão, que era a violência sexual, como apontam as autoras Lélia Gonzalez e Angela Davis. Quando a gente fala de objetificação, a gente fala de animalização do corpo negro. Ele está muito atrelado com a questão da animalidade ainda. Destaca o professor Gregório que essa visão do negro
desumanizada, pode ser também. Sim, e eu aqui, desculpem, eu aqui destaco que essa visão, né, do negro desumanizada, ela, ela é trazida à baila no livro pelo Fontes Ibiapina. Pode ser também constatada em passagens da obra Tombador, né? Da obra Tombador. E aqui eu narro um caso que eu diria até de estupro, ou de sedução, né, da personagem principal, que é o Bernardinho, fazendeiro, quando seduz Julinha, que era uma escrava. E ele coloca, lá na represa do açude, Julinha aguava uns canteiros de cebola e coentro. Foi quando seu Dino, passando, não se conteve sem dar uma lambida de rabo de olho para o lado da negra. Daquele jeito, sem as roupas de baixo. Ó mundo de tentação escancarada. Naquele momento, de roupas molhadas e coladas ao corpo, Julinha não era apenas uma negra feita para o trabalho. Não, senhor. Uma mulher bonita, novinha em folha, feita para o amor e nada mais. Então, aí, daí a síntese de tudo dessa, dessa, dessa representação da mulher como propriedade, uma tentação de negra. E era sua. Bem que podia fazer o que bem entendesse com ela, sem ser pesado a ninguém. Nem juiz, nem autoridade nenhuma podia exigir que este ou aquele senhor conservasse honra de escravo. Que valor podia ter honra de negra? Negra não perde honra, cai o tampo como sapucaia. Então, é muito forte essa descrição que ele faz, né? É uma descrição muito forte e que isso nos causa até um certo espanto quando nós estamos lendo, porque tal a realidade, né? E a realidade e a força de expressão com que ele, se utilizando do nosso vocabulário regional, né, expressa para relatar essas cenas, né? Uma outra coisa seria, só um instante que eu vou situar esse outro texto, essa dominação, né, ela, ela também ela se dá em relação ao homem. Quer dizer, não era só a escrava que era propriedade, mas o homem também era propriedade da senhora da fazenda. No trecho em que Justina, que é a mulher do fazendeiro, né, seduz o escravo Romão Pindoba, aquele mesmo que se escondia com o senhor nas chapadas e como foragidos para resistir ao recrutamento. Eu queria só que você voltasse. Então, no trecho em que Justina seduz o escravo Pindoba, né? Nessa sedução persiste a mesma relação de dominação, agora focada no corpo negro masculino. Pode seguir. A primeira vez foi ali mesmo, dentro de casa. O negro velho dormindo na varanda, como cativo, bem despreocupado dos prazeres da vida. Naquela noite, em plena escuridão, uma felicidade caminhava nas pontas dos pés dentro de um casarão de fazenda, rumo aos punhos da tipóia do negro cativo de nascença. Veio vindo, babatando pelas paredes até que chegou. Quando olhava para o seu corpo, preto, bem preto, e para o de Iaiá, branco, bem branco, ó satisfação chameguenta.
por parte do sujo. E aí ele transfere, como bem observou o professor Getiliano, né? Para a primeira pessoa dentro ele interrompe a narrativa em terceira pessoa e introduz a primeira pessoa na voz do negro, do escravo. Quando olhava para seu corpo preto, preto, e para o de Ará, branco, bem branco, ó satisfação chameguenta por parte do sujo, coisa quase sem explicação. O negro velho ficava assim, um tanto ou quanto para desconfiado, mas logo criava alma nova. Logo, Yaya lhe dizia, não tivesse ele a menor contrariedade por aquela diferença de cor entre eles, que aquilo era só por fora. Aí o negro velho voltava a criar substância, de machura. Né? Ficava um pouco, né, constrangido, mas depois ele recuperava a sua vitalidade, né, machista. Bom, eu gostaria também, aproveitando a deixa que nos deu o professor Getirano, de ler, de ler a minha conclusão do meu ensaio, ou da minha palestra, da seguinte forma, lendo o trecho que eu escrevi. Concluo este ensaio com as palavras do professor Elson de Assis Rabelo, para quem Fontes Ibiapina era ouvinte da fala do povo, ciente de que os cometas se chamavam estrelas de rabo e que sua erupção no céu, em momentos inapropriados, fora das horas das Ave-Marias, era o anúncio dos piores contratempos. Que maus agouros o escritor esperava prever. Ele ganhou um telescópio, Fontes Biapina ganhou um telescópio, e ele era curioso, como já citou o Getirano. Então, aquele espírito de curiosidade o levou a observar, na noite de abril, quando o cometa Halley, né, passou, e foi visto em quase todo o país, principalmente em Parnaíba. Né? Numa noite de abril de 1986, o cometa Halley cruzava o céu do hemisfério sul, podendo ser visto a olho nu por qualquer observador. Naquela noite, junto a uma lagoa, diante das luzes urbanas, um juiz esperava vigilante pela passagem do astro luminoso. Poucas horas depois, o mesmo juiz morreria vítima de infarto. Muito obrigado aí a atenção a vocês. Obrigado, professor Carlos Evandro. Nós passaremos a ouvir a leitura de Encantamento do poeta Elmar Carvalho. Boa noite, Elmar. Habilite seu microfone, Elmar. Boa noite. Vou aqui projetar o seu texto, ok? Você quer Certo. inicialmente fazer alguma observação antes do texto ou prefere fazê-lo depois? Se havia relatado. Eu faço depois. Vou projetar então aqui o texto. Fique à vontade, Elmar. Certo. Inicialmente, eu parabenizo aqui os meus colegas de comentários e leituras pelo Dia do Professor. Vejo que todos são professores, menos eu, que sou um aluno eterno, né? Eu sou também curioso e gosto de aprender as novidades que os colegas nos trazem.
E professor é o maior título que a gente pode dar a alguém, de modo que eu faço questão de chamar os doutores, quem quer que seja, de professor, exceto quando eu vejo que tem alguma empáfia e ele prefere outro título. Mas vamos aqui ao mérito. Vou ler um pequeno trecho, só um pequeno trecho, deste conto aqui, contido em Chão de Meu Deus. O conto se chama O Forrozeiro. O caboclo deu volta na chave da cara e, com uma mão sobre a concertina e a outra no cabo da peixeira, falou rosado: fecha o fole, se não fechar, vai ter. Outros gritaram: toca, toca, toca. Não toca. Quem não quer sou eu. Ora, não toca. Tem que tocar. Se tocar, eu rasgo essa botina para todo mundo ver. O velho dono da casa arrancou os pés lá da ponta do terreiro onde vendia cachaça, que vinha fedendo a chifre queimado. Meteu os peitos de sala dentro e foi logo falando em voz alta: que chafurdo é este aqui? É porque de duas uma. Esta cabricholinha não dança ou ninguém mais arrasta os pés aqui hoje. Que cabricholinha? A Maria da Conceição de Seu Zeca. Cabricholinha o quê? Dobre a língua, seu pançudo. Você pensa que por ela ser pobre, seja rebolo de o cão derribajoar? É isso. Já disse, está dito. Aqui hoje ninguém dança, se ela se meter a dançar. Porque eu faço um fuzuê do inferno. Tá doido, moço? Neste poleiro só canto um galo e uma galinha, respondeu a velha. Cala a boca, mulher. Não meta a tua colher enferrujada no meio. Um homem é para outro. Pois o que eu garanto é que o senhor vai encontrar forma para o seu pé e bainha para o seu facão. Vai ver como eu sou macho para matar a cobra e mostrar o cacete. Quer ver como eu viro a mozenga? Dou a gota e abro um cu de boi dos 600 mil diabos. Experimente. Topo qualquer parada. O velho abrandou o farol. Pegou no braço do rapaz e disse-lhe: vamos ali para o terreiro, que eu quero conversar com você na calma. Gosto muito de seu pai, e isto assim não está certo. Pense como eu penso, e você vai ver como eu penso bem. Todo pensa torto. Não é isto. A turma quis acompanhá-los. Alto lá. A história vai ser só para nós. Não quero que ninguém se meta. A casa é minha e o caso é meu. Aí encerro a leitura e passarei aos meus comentários. Quero até aproveitar a deixa, dentro do meu tempo, para fazer um breve depoimento sobre Fontes Ibiapina, que eu conheci pessoalmente em Parnaíba. Então, a primeira vez mesmo que eu conversei com ele, estive com ele, foi acompanhando uns parentes do meu pai, que estavam hospedados lá em casa, e aí quiseram falar com ele, e meu pai pediu que eu os acompanhasse até a casa do Fontes Ibiapina, que ficava relativamente perto, porque nós morávamos na Praça da Graça e ele morava numa rua do centro, no caso, a Rua Pedro II. E eu fui. Quero também dizer que sempre a imagem que eu tive do juiz Fontes Ibiapina
foi de um juiz honesto, discreto e um juiz operoso e imparcial. Então, ele tinha todas as boas qualidades que um juiz deve ter. Embora eu tenha presenciado colegas da magistratura, vi com aquelas brincadeiras que a pessoa, como um bom juiz, era um grande escritor, aquela coisa. Mas ele conciliou muito bem isto. Foi um bom juiz, grande juiz, tinha as qualidades que deve ornar um juiz, e nunca vi nada que pudesse diminuí-lo. E nessa visita que fiz à sua casa, notei que era um homem humilde e lacônico, monossilábico, ele pouco falava. Porque naquela época, eu ainda bem jovem, 20 e poucos anos, eu imaginava que um escritor da estatura do nosso Fontes fosse muito, um tanto falastrão, né? Muito expansivo, aquela coisa que não era o caso. E foi lá que ele, não sei se desta vez ou em outra, mas o fato é que ele me levou até a sua biblioteca, que ficava no andar superior do sobrado, né? Ele morava no sobrado. E era uma biblioteca muito espaçosa e de muitos livros. E ele até me perguntou se eu queria tomar emprestado algum livro, se eu quisesse, podia fazê-lo, né? Acho porque ele sabia do meu interesse por literatura e tudo. E o fato é que eu escolhi livros dele, inclusive este aqui, mas não nesta edição, O Chão de Meu Deus. E ele até ficou admirado que eu, no meio de tantos e importantes livros da literatura brasileira, da literatura universal, escolhesse o dele, né? Mas escolhi. E também uma outra curiosidade que eu quero revelar aqui é que, embora eu fosse leitor dos grandes poetas nacionais e até mesmo portugueses e de outros países, eu, por falta mesmo de acesso a livros, conhecia poucos autores da literatura piauiense. E então, creio ter sido ele a primeira pessoa que me falou do H. Dobal, me falando sobre as suas qualidades. Já não me recordo se ele me emprestou um livro do Dobal. O certo é que, quando eu fui ler um livro do Dobal, eu até me surpreendi assim, porque eu era acostumado nessa época, aí, na minha juventude, a ler mais livros ou daqueles pioneiros do modernismo, ou, sobretudo, os das escolas românticas, simbolista, asiana, mas também dos Árcades. E eu tive, inicialmente, aquela dificuldade em assimilar bem o H. Dobal. Mas depois, sim, depois realmente passei a entender e admirar a poesia dobaliana. O Fontes Ibiapina escrevia, por essa época, uma coluna no jornal Folha do Litoral, no qual eu também, mal saído da adolescência, publiquei também poemas lá no Folha do Litoral, no Norte do Piauí, no jornal Inovação. Ele tinha essa coluna no Folha do Litoral e também, por isso, ele recebia livros de editoras, já que ele comentava esses livros. De forma que a biblioteca dele era muito grande, muito sortida. E quando foi mais ou menos em meados dos anos 80, ele, Fontes Ibiapina e mais, José Pinheiro de Carvalho, Alcenor Candeira, Fonseca Mendes, o doutor Anchieta Mendes, que era o outro juiz lá, que foi meu professor na faculdade, e a professora Maria da Penha
são os sócios fundadores da Academia Parnaibana de Letras, na qual eu ingressei uns 10 anos depois. Mas eu já conhecia coisas do Fontes Ibiapina. Por quê? Eu fui com meu pai a uma casa de uma prima, a Socorro Lages Furtado, casada com o Quidiniro, e lá ela emprestou para mim e para meu pai, emprestou para meu pai, né? Vale dizer, para mim também, eu andava com meu pai, e emprestou o livro Brocotós de Fontes Ibiapina. E eu me encantei, realmente me encantei com 2 contos, Memórias de um Cachorro e Memórias de um Canário. E a gente via que quem escreveu aquilo não estava fantasiando muito. Era fantasia porque, afinal, era Memórias de um Cachorro e Memórias de um Canário, né? Mas que, na questão da vida lá, rural, a gente percebia que quem contava aquilo tinha uma vivência da zona rural, tinha conhecimento. Não um conhecimento livresco, mas conhecimento de quem vivenciou aquilo, de quem teve uma experiência do que seja morar numa fazenda. E ele realmente nasceu numa fazenda. Registro que antes eu conhecia poemas do Da Costa e Silva, trazidos por uma professora minha. E isso já me mostrou a importância da escola para a difusão da literatura piauiense. Foi por isso que, quando eu fui presidente da UBE, eu lutei para que a obrigatoriedade do ensino de literatura piauiense fosse posta no texto constitucional da Constituição de 89. Isso aconteceu realmente. Foi colocada, mas terminou se tornando uma letra morta. E, felizmente, agora a Academia Piauiense, na gestão dos Osmo Tavares, graças a um esforço pessoal dele, conseguiu fazer com que o Conselho Estadual de Educação fizesse um dispositivo, né? Uma deliberação no sentido de a literatura ser ensinada nos colégios. E isto vai ser fator para a difusão da nossa literatura e dos nossos escritores. Como viram, eu só li um pequeno trecho desse conto, mas, como viram, ele começa logo ali com um diálogo entre este valentão e o dono da festa, lá da casa, da latada onde a festa estava sendo realizada. E já é uma certa criatividade, uma certa inventividade, esse conto ser quase todo, na grande maioria, elaborado em diálogos. O narrador vai ali só costurando os diálogos, fazendo os devidos alinhavos entre esses diálogos. De modo que há pouca intervenção do narrador em terceira pessoa. Apenas lá na frente, na parte que eu não li, que eu li só mais ou menos um terço do conto, ou menos, lá na frente há um pouco mais de participação desse narrador em terceira pessoa. Mas, no mais, o conto é todo feito em diálogo, o que parece revelar o talento que ele teve também para o teatro. Ele teve umas 2, não sei se mais, mas pelo menos umas 2 peças teatrais que ele fez. E teatro, como se sabe, é praticamente todo feito na base de diálogos entre as personagens. E nesses diálogos, a linguagem, claro, é coloquial. A gente vê que é a linguagem de um currícula. Porém, ele não exagerou
naqueles macaqueamentos, naquele tom muito caricatural, muito macaqueado, muito, às vezes, exagerados, né? De um escritor querer transpor quase que literalmente o modo como o nosso caboclo fala. Ele mostra que ali a gente nota que é a linguagem de uma pessoa interiorana, mas sem muitos exageros, sem esses, como disse, sem esse tom caricatural. E praticamente em um português correto, claro, e sem nenhuma firula, né? E tanto na fala das personagens como do narrador em terceira pessoa, se verifica que ele utiliza muito a paremiologia, e isso está no livro dele, Paremiologia Nordestina. Então, se usa muito isso que o nosso professor Getirana falou, esses anexins, esses ditados, esses brocados, esses provérbios da nossa Interlândia piauiense, nordestina. Ele usa muito isso, tanto na fala do narrador como na da personagem. E no conto não aparece aquela narração mirabolante, muito fantasiosa. Não, é narrativa de fatos que são dentro da verossimilhança, de fatos que bem poderiam acontecer e acontecem mesmo nessas zonas rurais do Piauí. Essas festas, esses valentões, esse fato de esse valentão chateado, querer furar a sanfona, porque ele, ao furar o fole, que ele chamou até pejorativamente de botina, ele impediria a festa, porque não haveria como o sanfoneiro executar as músicas, né? E até o Lampião, aliás, o Luiz Gonzaga, numa de suas músicas muito conhecida, ele diz: apagaram o lampião e derramaram o gás. Por quê? Apagado o lampião, derramado o gás, como é que eu acender a luz para essa festa continuar? Então, esses valentões faziam essas coisas todas. E também no conto, né, a gente nota que não há praticamente descritivismo, ele não entra em descrições, a não ser muito rapidamente, também não entra em caracterização psicológica, ele não delineia psicologicamente as personagens, mas você tem ideia de como é a pessoa pelo que está sendo narrado e pelo próprio diálogo e pelos atos das personagens. Então, você poderia achar mais ou menos a figura psicológica daquela personagem. E, por outro lado, como foi dito aí, os contos dele, os romances dele, não são aqueles romances do espetáculo, nem do psicologismo. São, sobretudo, o que o professor Carlos Evandro chamou de neorregionalismo. Um trabalho que tem a sua vinculação com o chamado romance de 30, ou aquele romance documental, que é um documento das agruras aí do nordestino. E isso perpassa nos trabalhos dele, e particularmente nesse conto que eu estou tratando aqui. E nele também se revela o humor, através dessa própria paremiologia, desses próprios ditados, termina se tornando uma coisa com certa
jocosidade. O certo é que o valentão terminou não acabando com o forró, depois ele se envolveu numa briga e terminou, foi apanhando, isso em outra ocasião, né? O conto fala em algumas etapas lá desse sujeito valentão. E depois ele, por ter apanhado, ele se vingou e deu um tiro lá no seu adversário. Fez uma emboscada lá, mas felizmente não matou o cara, mas esteve preso ali uns meses. Depois noivou com a prima, mas nisso veio a notícia que ele havia desvirginado uma moça, né, deflorado, que naquela época era muito tabu, e aí a própria família dele, o pai, a mãe, principalmente o pai, obrigaram que ele se casasse com essa moça, e aí prejudicou lá o noivado dele, mas aí ele disse que casava, mas não vivia com ela. O fato é que ele, de fato, casou, e aí depois que terminou o casamento, quando ele chegou mais ou menos na metade da nave da igreja, ele escafedeu-se, como diz o Fontes Ibiapina, ele azulou de mundo afora, né? Então, agora, partindo aqui para a conclusão, neste conto se revela o estilo Fontes Ibiapina, a sua marca registrada, os principais ingredientes da sua contística e da sua romancística, que já foram falados pelo professor Carlos Evandro e pelo Jatirana, e que eu também abordei um pouco aí na minha fala. De forma que, nesse conto, se encontra sintetizada a fórmula e a forma dos seus trabalhos literários, que estão em maior ou menor quantidade nos seus romances e na sua contística. Mas o certo é que está sintetizado nesse conto a fórmula Fontes Ibiapina de literatura. Obrigado. Obrigado, poeta Elmar Carvalho, pela sua leitura de Encantamentos. Nós vamos ouvir o professor Washington Ramos. Quero só ressaltar que o poeta Elmar Carvalho é também professor, porque ele nos tem aqui, ao longo da trajetória do Círculo Literário de Entretextos, feito grandes leituras que são grandes aulas, né? E Obrigado. que nos enchem de muita alegria e fazem com que a gente sempre aprenda mais e mais. Vamos ouvir, então, o professor Washington. Boa noite, professor Washington. Habilite seu microfone, professor Washington. Boa noite. Fique à vontade, professor. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Dilson pelo convite para participar deste encontro, que é sempre muito prazeroso, muito informativo, né? A gente aprende muito nesses nossos encontros que o professor Dilson promove. Bem, em segundo lugar, eu quero parabenizar os colegas que me antecederam, o professor Hernando Jatirana, o Elmar, o professor Carlos Evandro. Gostei muito da exposição de todos os três, gostei bastante, aprendi bastante. E eu quero, inicialmente, antes de ler alguns textos que eu enviei para o professor Dilson, eu quero dizer que alguns não ficaram legais, eu vou apenas falar, né, com base na lembrança que eu tenho dos textos, e outros acho que vai dar para ler. Bem, e em seguida eu quero retomar aquela fotografia, eu quero relembrar aquela fotografia que foi exibida na fala do professor Hernando Jatirana, uma fotografia de Teresina com a lua cheia muito bonita, né? E as luzes, Teresina muito bem iluminada, e aquela lua linda ali e tal. Eu retomo esta fotografia
Até porque a fotografia, essa fotografia ela é ilustrada com um trecho do romance Palha de Arroz, né? Dizendo que o bairro Palha de Arroz estava iluminado, que parecia um arraial antigo, aquela lua bonita, que, né, os poetas não falaram, os compositores não compuseram, e muito bonito. Agora, é um contraste. Essa fotografia aí, com Teresina super bem iluminada, torna-se um contraste com o trecho lá do romance Palha de Arroz, que inclusive é um trecho que eu coloquei, mas que não ficou legal. O professor Dilson não vai exibir porque não ficou boa, a fotografia não ficou legal. Eu sou ruim de fotografia. Mas o trecho lá no Palha de Arroz é exatamente o trecho em que o autor diz que Teresina está na escuridão, né? Ele diz que, inclusive, é uma vergonha, a capital do Piauí dormindo de pernas escancaradas e sem luz elétrica, não tem luz na cidade. Quer dizer, veja um contraste da coisa, né? Veja o quanto, digamos assim, materialmente o Piauí evoluiu, Teresina evoluiu. Hoje é uma cidade super bem iluminada, muito bem iluminada, e há 50 e poucos anos atrás, 70 e poucos anos atrás, da década de 40, não havia luz na cidade, não tinha luz, né? Quer dizer, isso nos mostra também que Palha de Arroz é um romance de época, não é? Eu vejo até assim, pensando nas novas gerações, eu acho que para essas novas gerações, hoje em dia, é difícil eles conceberem, essa nova geração, entender como é que se vive sem energia elétrica, como é que se pode viver sem uma cidade iluminada, não é? No governo Fernando Henrique teve um apagão aqui no Brasil, Ave Maria, foi um Deus nos acuda, foi uma coisa assim, inclusive foi um dos motivos que fez com que Fernando Henrique perdesse a eleição em 2002, né? O José Serra, aliás, perdesse a eleição em 2002, só aquele apagão. Quer dizer, nada abala mais o ser humano hoje em dia, o ser humano urbano, principalmente, do que a falta de energia elétrica, né? Então, lá no Palha de Arroz, o Fonte de Viapina faz essa crítica, né? Ele diz que é uma vergonha em caixa alta, né? Ele coloca essa metáfora, é uma vergonha em caixa alta. A capital do Piauí dormindo na rede da falta de vergonha, na rede da escuridão. Ele coloca isso aí, né? Agora, os textos que eu pedi, que eu fotografei, não ficaram legais, e que eu enviei para o professor Dilson, esses textos eu trabalhei várias vezes em sala de aula, né? E eu resumo esses textos que eu mandei para o professor Dilson, que inclusive eu peço que ele já pode começar a postar para eu fazer a leitura. Eu resumo esses textos com a seguinte expressão: a metáfora dos sapos. É essa expressão que eu uso para esses textos que eu enviei para o professor Dilson. Professor Dilson, você já pode postar aí para a gente ler. Professor Washington, o senhor pode fazer a leitura sem a projeção? Porque tem dois deles aqui que estão borrados, a imagem não ficou muito nítida. O senhor pode fazer a leitura deles sem projeção? Não, eu não estou com o livro aqui, porque eu não estou na minha biblioteca em casa. Eu vim passar o final de semana aqui no sítio de minha sogra. Eu estou sem trazer o romance Palha de Arroz que eu tenho, o exemplar que eu tenho. Deixa eu só abrir aqui o arquivo aqui. Agora eu quero explicar por que eu chamo esses... Ele não está muito legível. Você pode... Ainda assim eu vou projetar aqui, tá? Pode projetar se estiverem bem legíveis. Não, mas eu vou ampliar, tá? Eu vou ampliar bem, acho que vai dar para ler. Não, dá para ler sim aqui, eu vou ampliar bem. Certo. Agora Só um minuto, você pode continuar aí anotando. Copiar aqui. Tá bom, eu vou... Então, eu chamo esses textos, são vários, mais ou menos 5 textos, se não me engano, lá do romance Palha de Arroz, que eu digo que eles constituem a metáfora dos sapos. E essa metáfora, ela se resume no seguinte: não tem luz na cidade. Então, se não tem luz na cidade, é claro, não tem luz nos postes. Se não tem luz nos postes, não tem insetos para os sapos virem ao pé dos postes comer os insetos. Ora, os sapos, então, estão com fome.
Ao mesmo tempo, o Fontes Biapina faz uma introspecção com o Chico da Benta, ou Pau de Fumo, né? Porque nessa época ele já mudou o nome de Pau de Fumo para Chico da Benta, que é o personagem central do romance. Então, se não tem luz elétrica, não tem luz nos postes, não tem insetos para os sapos comerem, e também sem luz elétrica, não tem trabalho, não tem emprego. Quer dizer, se não tem emprego para o Chico da Benta e para as outras pessoas, então eles passam fome. Chico da Benta está com fome. Na introspecção que o Fontes Biapina faz com ele, diz que ele está com a barriga colada do espinhaço, então está com fome. E os sapinhos também estão com fome. Então, sapo com fome por falta de luz, homem com fome também por falta de luz, por falta de energia elétrica. Então, essa comparação metafórica, essa comparação entre sapo com fome e homem com fome por falta de energia elétrica é que eu chamo de metáfora dos sapos. Se não me engano, está a partir da página 145 do romance Palha de Arroz. Eu entendo como sendo uma metáfora muito bem engendrada pelo Fontes Biapina. É uma das coisas mais criativas. E ele coloca tudo isso através da introspecção, através do monólogo interior que o Chico da Benta faz. E outra coisa mais grave é que essa falta de energia, quer dizer, veja bem como é grave a coisa, essa falta de energia, né, ela é exatamente na noite de Natal. Pelo amor de Deus, como é que falta energia na noite de Natal? Né? E o Chico da Benta, né, ele fica deprimido, ele fica pensando, poxa, ele diz, inclusive, que nunca, na noite de Natal, nunca ele relaxou em uma panelada, ele nunca deixou de comer uma panelada numa noite de Natal, né? E panelada naquela época era comida de pobre, digamos assim, hoje está mais elitizado. Então, ele fica, o Chico da Benta, né, o Pau de Fumo, ele fica dizendo, poxa, nunca relaxei uma panelada numa noite de Natal, hoje eu estou aqui com fome. Aí ele pensa, né? A minha mulher, a Genoveva, hoje é um caco de gente, está louca, é uma sapa também. E ele não está mais vivendo com a Genoveva, ele está vivendo com a Conceição, né? Que foi mulher do Zé Remador. Ele diz, Conceição também é uma sapa. Nesse momento, ela está com um sapinho nos braços. Eu tenho um filho com ele, né? Nunca um Natal foi tão triste em sua vida. Isso aí é o monólogo interior do Chico da Benta, o Pau de Fumo, né? Apesar de pobre, já ia para muito tempo que não relaxava uma panelada numa noite de festa. Ou noite triste da vida de um homem. Veja aí como o monólogo interior está bem forte, né? Pouca gente nas ruas, quase todo o comércio fechado, só mesmo algumas lojas, aquelas mais luminosas, abertas, onde os pais ricaços iam comprar presentes para os filhos. Luz elétrica não havia. Lá se estava ela, a cidade, a capital do estado do Piauí, dormindo de pernas escancaradas na rede da escuridão da noite. Uma vergonha em caixa alta. Tudo escuro e soturno. Então vejam aí a crítica através do monólogo interior que o Fontes Biapina faz, né? a falta de energia elétrica na capital. Tudo escuro e soturno, parado, só mesmo nos patamares das igrejas, luz e movimento. Festa, quermesses, leilões, banquetes laudos nas casas dos ricos. O mais, tudo era silêncio, tristeza. Mas ali mesmo, na margem do rio, onde a escuridão era maior, que se sentia bem em estar. Para que se divertir com o divertimento dos outros? Que graça tinha, que prazer dava. No escuro era melhor para pensar nos problemas da vida, nos problemas mesmo até do mundo. Escuro denso, grande, pesado, noite, mas ali mesmo era que queria estar, ouvindo as cantarolas dos sapos. Dentro de toda aquela tristezona, sentia-se como se numa... Não dá mais para ler aí, não é? Ampliação um pouquinho mais, isso. Farrearam até perto da barra do dia nascer. Chico da Benta, quando viu que o sol já não tardava, saiu. Era preciso procurar um lugar escuro, solitário,
para pensar no destino e nas coisas da vida. Saiu tão bêbado que as ruas eram estreitas e o chão empenado, como se diz. Na margem do rio, mais uma vez, sentou-se para ouvir a serenata dos sapos. Ficou ali com aqueles pensamentos malucos rodando na cabeça. Os sapos cantavam com fome. Nunca mais que pegaram mosquitos em pé de poste. Ele também estava com fome. Sim, ia ficar ali por um bom pedaço de tempo, só para ouvir a serenata dos sapos boêmios e conformados que cantavam com fome dentro de uma escuridão tremenda daquelas. Ficava ali mesmo, ouvindo os sapos que cantavam com fome, porque eram boêmios, porque o boêmio sabe sempre ser mais conformado do que todo mundo. Ele, que também era um boêmio, que também estava de barriga pregada no espinhaço, só podia também ser um sapo. A efetivação da metáfora, como eu falei, né? Nunca viu tanta miséria em casa, naquela data, naquele ano, mesmo naquele ano. Nunca o Natal foi tão triste em sua vida. Aí, continuando, tem outro trecho, professor. Não, esse aí não. Aí é... Agora aí, esse trecho aí é um sonho porque ele dorme. O Chico da Benta, o Paulo de Fome, ele adormece ali na beira do Parnaíba, né? Ele adormece e ele sonha. Aí tem um sonho dele, né? Sonhou que a cidade estava toda iluminada numa noite de festa, um Natal com muita luz, o comércio todo aberto e um movimento que fazia gosto. Luzes de todas as cores, e luz muito melhor do que luz elétrica, de se achar uma agulha no meio da rua. Além do mais... Pode subir um pouquinho mais, professor. Além do mais, Papai Noel dando presentes e mais presentes aos meninos. Aos filhos dele, Conceição e Conveva. Veva é a Genoveva, a primeira mulher dele. E a Seição é a Conceição, que foi mulher do personagem Zé Remador, que morreu, e agora ele está junto com ela, né, com a Conceição. Depois aquilo foi aumentando, já não era só em Teresina que havia tanta luz. Em todo o país, todas as cidades do Brasil e os campos estavam repletos de luzes incandescentes. Uma coisa que nem parecia deste mundo. Foi aumentando, já não era só o Brasil. Todo mundo estava inundado de luz, uma luz verdadeira. E o melhor, todos os sapos do mundo cantando de barriga cheia. Aí finaliza-se, né, essa que eu chamo de a metáfora dos sapos. Para mim, um dos trechos mais criativos do Fontes de Ibiapina. É porque eu gosto muito de metáfora, né? Eu gosto muito da inventividade, da criação metafórica. Eu acho isso muito bacana. É um trecho que eu recomendo que todos os meus colegas aí releiam em casa com calma, né? Porque aqui não foi uma leitura muito completa. Para finalizar, eu quero, mais uma vez, parabenizar os meus colegas, o professor Carlos Evandro, o professor Getirana, o Elmar, quero parabenizar a todos. E eu quero também relembrar, só para finalizar, que o Fontes de Ibiapina tem muito humor, inclusive aquela metáfora que o professor Carlos Evandro colocou, que a gente ri, mas a gente ri aqui entre nós, porque algumas pessoas do movimento negro vão cair de pau em cima da gente, dizendo que ele é preconceituoso, que o autor é preconceituoso e tal. Mas aquela metáfora em que ele diz que negra não tem honra, né? Negra perde o tampo como sapucaia. É porque a sapucaia é um coco, né? É um coco, e quando ela cai, ela tem uma tampa, essa tampa cai junto, e aí a gente pega lá os bagos, né? Pega lá as castanhas, quebra e come, né? Então, é uma metáfora engraçada, né? Agora a gente tem que ter cuidado para não ser chamado de preconceituoso, porque negra não tem honra, negra perde o tampo, né? Como se diz. E a última coisa, só para finalizar, professor Dilson, rapidamente, que eu sei que o tempo está estourando, é que nesse romance do Fontes de Ibiapina, no Palha de Arroz, ele diz quem é o autor dos incêndios, através de uma metáfora, ele diz quem é o autor dos incêndios aqui em Teresina. O autor o Evilásio Villanova, que era o chefe de polícia na época do governo dos anos 40, né? do autor do trecho do meu campo, do Leônidas Melo, do governo do Leônidas Melo. Eu li agora recentemente o livro da Genu Moraes, um livro que eu gostei muito, inclusive, e ela diz também, ela diz que quem mandou fazer aqueles incêndios
foi Evilásio Villanova. Agora, no romance Fontes de Ibiapina, o Evilásio Villanova, no romance Palha de Arroz, aparece com o nome de Capitão Vilmar. E lá ele diz o seguinte: esse Capitão Vilmar é 3 vezes vil, né? V-I-L, né? Significa miserável, mesquinho. Ele é 3 vezes vil. E ele, agora a gente pega a metáfora pelo seguinte: é Vilásio Villanova, tem 3 vezes a letra V. É VI de Evilásio, Villanova, né? E o V de Nova. Então, quando ele diz que o Capitão Vilmar é 3 vezes vil, explica por quê. Ele está denunciando. Claro, ele não botou o nome, né? Ele fez essa metáfora aí. Então, muito obrigado a todos, né? Era isso que eu tinha que dizer sobre o romance, que é um romance que eu gosto muito. Muito obrigado, professor Dilson. Obrigado aos colegas pela atenção. Boa noite. Obrigado, professor Washington. Nós encerramos o 30º Círculo Literário Virtual de Entretextos, agradecendo ao professor Hernani Getirana pelo panorama da obra, agradecendo aos professores Carlos Evandro, Washington Ramos e ao professor Elmar Carvalho, pelas leituras de encantamento e pela presença ilustre do médico e escritor Gisleno Feitosa. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.